se assentar um bocadinho. Gente, que nervoso que deu, que frio na barriga, meu Deus do céu. É bom sentir isso, né? É bom sentir isso. Queridos, eu quero parabenizar primeiramente ao ministério, ao pastor André, meu xará, né? Da pastora disse assim: agora eu vou dar uma oportunidade para o pastor André, e falando do esposo dela, chega esfriou, gente, agora já é a palavra, mas era o pastor André esposo, né? Deus abençoe o pastor André, príncipe dessa igreja, pastor dessa igreja, sua digníssima esposa, que tem estado ao seu lado. A gente vinha comentando no carro, dizendo para o meu amigo Daniel, disse assim: olha, quando a esposa fica do lado, não tem como dar errado, é importante a esposa estar ao lado. Quero parabenizar os obreiros desta casa, os membros desta casa, os cooperadores, toda a equipe. Isto aqui acontece porque cada um faz a sua parte. A gente prega, mas se não tiver alguém no som, na porta, intercedendo, nada acontece. Quero parabenizar a todos vocês. Gente, 12 anos, meu Deus do céu. Só Jesus e eles sabem como o caminho foi espinhoso. Quem é pastor sabe. Eu perdi os cabelos tudo já, não tem mais nem cabelo. Obrigado, Jesus ficou os da barba. Aí eu falo com os meus filhos, eu falo: pega no cabelo do papai. Eles vêm, irmãos, eles nem dão risada, eles vêm com a mãozinha assim, aí pega no cabelo assim do papai. Quebrar o gelo, né, irmão? Você pode ficar à vontade, não pode, pastor? Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. É um privilégio pregar aqui no aniversário desta igreja. Eu falei: Jesus, o pastor lembrou de mim. Oh, glória. É um privilégio pregar nesse dia tão importante. Segundo dia de festividade, não é isso? Segundo dia de festividade. O pastor me disse que ontem foi bênção. Eu falei: Jesus, que responsabilidade. Que Deus tenha misericórdia, que a gente possa sentir a presença de Deus por conta do projeto. Nem é por conta de nós, somos pequenos, falhos, dependentes, mas eu sei que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, falará comigo e com você. Eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus porque alguns irmãos da Igreja Maranata estão me acompanhando. Está aqui a minha esposa, digo sem medo de errar, a mulher mais linda do Brasil, e se brincar das nações. Eita, que mulher maravilhosa, gente. Pastora Vanessa Silva Souza. Está aqui meu primogênito, igualzinho a mim, cabelo igual. Esse rapaz de camisa verde que cantou aí, meu primogênito. Está comigo também meus dois filhotes mais novos. Meu Deus do céu, derruba a casa se deixar. Pedro e Estevão. A gente tentou fazer uma menina, não deu certo. Falei: Iago, é as netas. Iaguinho, vou esperar as netas agora. Está comigo o Sou Maranata, veio a equipe de louvor, faltou um só, né? Guilherme. Está comigo aqui também o meu amigo, posso dizer assim, o irmão Daniel. A gente chama ele de profeta, viu? Ainda tem profeta que tem coragem de falar a verdade do evangelho. Ele veio resolver um problema comigo hoje, pastor André. Eu falei assim: o senhor vai ficar aqui e o senhor vai para o culto comigo hoje. Ele estava de short, de chinelo, não é, Daniel? De short, estava de short, de chinelo. Ele falou assim: pastor, como é que eu tô? Fica tranquilo, vestimenta não é problema. Aí disse assim: pastor, eu vou ficar. Nos deu a honra da sua presença hoje aqui, e eu louvo a Deus pela tua vida. O diácono Dudu Thomas nem precisa apresentar. O diácono Dudu é o Eliseu, e eu estou longe do Elias. Thomas está aqui também hoje, graças a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Eu vou tentar ser bem breve, eu prometo, mas o texto é comprometedor, irmãos. Meu Deus do céu, não se tem mais esses temas nos dias de hoje, pastora. Quem foi que escolheu esse? Foi vocês dois? Jesus, eu falei,
Será se o povo ainda tem paciência de ouvir sobre reino, irmãos? Você tem certeza que você vai aguentar ouvir falar sobre céus, sobre reino de Deus? Olha o tema, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vamos lá, no nome de Jesus? Dá um glória aí para ver se eu acredito que você vai aguentar falar desse tema. Os temas desse gênero estão ficando escassos, irmãos. Hoje é porta aberta, é isso da vitória, é isto da conquista, e falamos muito da terra e não estamos nos preparando para o reino. O último capítulo está fácil de achar também. Apocalipse capítulo 22. O microfone está ótimo, Deus abençoe. Querido, eu sei que você já ficou de pé várias vezes, mas em reverência à poderosa palavra do Senhor, só enquanto estamos lendo ou leremos o tema da mensagem, fique de pé em reverência e logo depois você pode tomar o seu assento. Apocalipse capítulo 22, o versículo chave temático é o 20, mas eu queria muito que nós pudéssemos começar a ler do versículo 18, amém, até o 21, pode ser? Vamos ler no nome de Jesus. Você achou aí, irmão? Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Versículo 20, versículo chave, versículo áureo, preste atenção, e diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Quem está testificando e aqui falando, irmãos? Está em letra vermelha aqui, para entender que é Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Senta aplaudindo o Senhor. Meu Deus. Quem pode completar a frase ou revelar a tradução? Maranata. Oh, meu Deus. Maranata. Dá para melhorar. Maranata. Diga para alguém ouvir se estiver passando na rua: Maranata. Então aplaude mais uma vez o nome de Jesus. O texto, irmãos, é crônico, como posso dizer, complicado falar sobre os textos do livro do Apocalipse, porque você sabe, ele é o único livro da Bíblia que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Alguém está me ouvindo? O livro de Apocalipse foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é o único livro da Bíblia que foi escrito para o futuro e que não aconteceu ainda. A gente se depara com os livros de Gênesis, Êxodo, todo o Pentateuco,
E começamos a ler os livros também de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E daí vai. Todos os livros contêm textos e contextos que aconteceram na época e que serve para nós como modelo, como exemplo. Assim disse Paulo. Os evangelhos, irmãos, de Jesus, que escreveu Mateus, que escreveu Marcos, que escreveu Lucas e João, também contam textos da realidade que viveram e coisas que aconteceram na oportunidade. Alguns poucos textos Jesus predisse, profetizara. Alguns textos que não aconteceu e que foi se referido ao Apocalipse, como Mateus capítulo 24 e outros tantos. As cartas, irmãos, de Paulo também têm textos escritos das suas experiências, de suas missões, assim também como o Atos dos Apóstolos narra o início da igreja primitiva, como a igreja se desenvolveu, prosseguiu, superou, irmãos, de maneira clássica, firme, veemente, todos os ataques covardes e a opressão, principalmente, irmãos, dos Césares da época, de todo o Império Romano. Mas a igreja prosseguiu, não parou, ela continuou. Chegamos, irmãos, então nas epístolas de Pedro, de João, e aí temos, irmãos, o livro do Apocalipse, que foi escrito, irmãos, no passado, mas que se refere ao futuro que não aconteceu ainda. Então nós temos que ter muito cuidado para falar de algo que não aconteceu ainda. Eu não posso ter, irmãos, a indelicadeza, ou não posso ter, irmãos, quando falo do Apocalipse, uma média de acertos, ou algumas revelações que não tenho certeza, ou que apenas ainda estou a entender, mas não compreender ainda. Para falar do Apocalipse, irmãos, nós precisamos no mínimo termos algumas conclusões espirituais e não carnais, porque falamos daquilo que não aconteceu ainda. Quando se estuda sobre todos os capítulos de Apocalipse, quando lemos sobre os teólogos, estudiosos da Bíblia, nenhum teólogo ou teóloga da face da terra, ela se refere às revelações do Apocalipse, declarando que entende verdadeiramente, cabalmente, que realmente vai acontecer isto ou aquilo. Eles preferem se referir, eu entendo, eu acho, precisamente, talvez. Por quê? Porque fala do futuro, de coisas que não aconteceu ainda, e na sua maioria, irmãos, está em oculto os nossos entendimentos, posso dizer assim. Mas no capítulo 22, no seu versículo 20, nós temos uma afirmação que não dá, irmãos, para ter dúvida que realmente acontecerá. O próprio Jesus, em espírito e em verdade, como já foi dito, ele vai dizer o quê? Logo venho, cedo venho. Ele está dizendo com todas as palavras: eu voltarei, eu virei, eu estou voltando. Difícil pregar esses textos e ter um barulho de glória. Difícil pregar esses textos e termos uma manifestação calorosa, de termos pessoas pulando e glorificando ou chorando. Era isto que acontecia com os nossos pais na fé. Eles não precisavam de promessas, irmãos, de chave da vitória, carro zero na garagem ou casas. Não, eles precisavam apenas de uma certeza absoluta, que depois de todas as lutas que estamos enfrentando, bem sabemos para onde iremos, e que temos a certeza, irmãos, que depois que tudo isto passar, moraremos na glória com Deus Pai para toda eternidade, ou para todo sempre. Quem pode dizer, hein? Mas por que, irmãos, nós precisamos ter tão apreço
ou precisamos lutar tanto para que possamos estar, irmãos, e sermos chamados como a igreja que o Senhor virá buscar. Para que lugar iremos? O que acontecerá conosco? Porque o inimigo das nossas almas trabalha tanto para que o nosso nome não permaneça no livro da vida? Por que tantos combates e guerras? E por que o povo de Deus está tão cansado e não mais está fervoroso como se devia? Por que paramos de dar glória com a nossa alma fervorosa quando se fala do reino de Deus? Parece coisas, irmãos, que são inverdades, ou fábulas, ou contos de carochinha, sim ou não? Eu vejo pessoas em cultos e profetas renomados, mandando pessoas se levantarem e dizerem para ela: semana que vem Deus vai entregar a tua vitória, e esta pessoa pula, exalta o nome do Senhor com toda a força e veemência, mas não temos a mesma atitude quando os profetas e que estão em extinção manda você levantar a mão e diz para você em espírito e verdade, dependendo da luta, da perseguição, do frio, do calor, da fome, das tempestades, nós temos um Senhor e Salvador que virá nos buscar e que estaremos com Ele para toda a glória, para todo sempre. Percebe? Já não há uma alegria exposta no nosso rosto, como se o que irá acontecer acontecerá amanhã ou depois de amanhã ou no mês que vem. Eu preciso te preparar para falar desse texto, porque talvez se começar a falar mais rápido dele, teremos talvez um culto sem graça. Difícil, é um desafio pregar sobre esse texto. Para onde iremos? Jesus nos buscará para morar aonde? Em que lugar? Como será o céu? Como viveremos no reino? E por que Satanás tem lutado tanto para nos tirar dele? Porque o diabo tem lutado tanto para que possamos perder a nossa salvação? Ele tem lutado com muita força para sujar a nossa vestimenta. Eu preciso que você possa ler para termos uma noção que lugar Jesus nos levará, para onde. O interessante é aquele que está tentando nos destruir conhece o lugar, viveu no lugar, conhece a glória deste lugar, sabe das riquezas de partes do céu que não é possível revelar com palavras. Porque Paulo disse: conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, não sei se no corpo ou no espírito, e que ouviu palavras inefáveis que não é permissível falar ao homem, porque ele não compreenderá. Paulo disse: não tem como decifrar o que eu vi, não tem como falar do céu, a nossa mente humana não compreenderá. Mas tem alguém, irmãos, o inimigo das nossas almas, que nós temos o nome de nossa boca, às vezes não sabemos quem é ele. Quem? O diabo? Satanás? O cão? A besta? O capeta, como chamam? Não. O nome dele original é Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Era perfeito, glorioso, o ser de mais brilho e perfeição que já existiu em toda a glória. Leia comigo em Ezequiel, não se canse, pelo amor de Deus. Leia comigo em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 13. Neredé soredekev arabassora da Gaia. Esse tema não foi por acaso. Eu sei que Deus tem algo para fazer nesses 3 dias de festividade. E o que eu peço, Senhor, é reanima a tua igreja, aviva a tua igreja, aquebranta a tua igreja, que possamos ser dobrados pelo Espírito Santo essa noite. Nos dobra, Senhor, nessa noite. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 13. Quem achou, diga glória a Deus.
Ezequiel 28, versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiró e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, ou em outras traduções, tu és o aferidor de medidas de Deus. Nesta tradução tá, tu é o selo da medida de Deus, cheio de sabedoria e perfeição e formosura. Versículo 13: estivestes no, diga Éden. Guarda este nome para entender, irmãos. Crente que dá glória igual a Maria vai com as outras é complicado. Amanhã você acorda sem entender o que aconteceu no culto. Pelo amor de Deus. Estivestes no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores. Escuta isso, irmãos. A Bíblia está dizendo: em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado. A Bíblia está dizendo, é como se luz dele tivesse brotado, saído, se gerado a música, os tons musicais. O texto está dizendo: quando tu andastes ou andava no jardim, sons musicais saíam de dentro dele ao ponto que ele caminhava. Mas nós temos uma referência de Lúcifer, olho vermelho, chifrudo feio. Não, ele é a própria perfeição de Deus. Versículo 14: tu eres o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio de pedras afogueadas, andava sobre ela. Perfeito eras nos teus caminhos. É o que? Perfeito. A Bíblia não chama ser humano nenhum na terra de perfeito, mas a Bíblia vai dizer: tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Pode pelo menos se esforçar um pouquinho para entender quem é esse ser. Ele é o aferidor de medida de Deus. A Bíblia vai dizer: eras o selo da perfeição. Imagina algo sendo criado e todas as medidas normais sendo elas a medição de coisas criadas por Deus. Mas, irmãos, no final de tudo, o Lúcifer, o grande aferidor de medidas, determinava se a criação estava perfeita, selava ela. Eu tenho meu amigo Daniel aqui, a gente trabalhou em metalúrgica, usávamos paquímetros para medirem coisas, sim ou não? Para que elas, irmãos, pudessem ser produzidas, para que lá na frente não pudesse ter imperfeições, sim ou não? Mas aqueles paquímetros semanalmente ou mensalmente passavam por uma avaliação minuciosa. Outros aferidores de medida mediam as medidas chamadas de paquímetros, para você ter uma ideia. Coisas que aos nossos olhos humanos não conseguem medir. Algumas coisas que, se você olhando com a tua visão, você analisaria e diria que está perfeito, até usando algumas ferramentas como paquímetros e outros. Mas a única medida que conseguia enxergar se existia alguma imperfeição era o grande aferidor de medidas. Era você olhando para o pastor André e declarando: ele é perfeito. Mas se o grande aferidor de medidas o medisse, acharia imperfeições que a nossa visão não consegue enxergar. A Bíblia vai dizer: ele era a perfeição. Ele era, olha para mim, a perfeição. Ele era glorioso.
mas se achou nele iniquidade. Por quê? Porque ele era perfeito. Quando te chamarem de perfeito, irmãos, não recebe. Se achou iniquidade nele, e por conta desta iniquidade, irmãos, Deus não brigou com Lúcifer, não guerreou com Lúcifer, não fez cara feia para Lúcifer. Deus percebeu que havia iniquidade em Lúcifer. Olha o tamanho de Deus. E ao perceber, ao entender, ao chegar ao conhecimento daquele que sabe de todas as coisas, Lúcifer foi lançado na terra, e uma terça parte dos anjos. Então, a tradução nome é diabo, que a gente não, infelizmente, não procura saber. Por que ele é chamado de diabo? Diabo, a tradução é acusador. Só. Não pense que Lúcifer é olho vermelho, de cauda chifrudo, uma criatura horrorosa. Sim, ele tem seus jeitos e maneiras e diversidades de se apresentar para enganar, matar, roubar e destruir. Ele, na sua essência, é a criação mais perfeita de Deus. Depois que ele cai, e cai com ele uma terça parte dos anjos, ele também é chamado de Satanás, que na tradução grega quer dizer adversário de Deus. Já vi muita gente dizer de Deus, quem é palho para Deus? Adversário das nossas almas. Agora olha para mim, irmãos, pensa comigo. Jesus vai chamar ele, irmãos, de acusador. Ele é o acusador das nossas almas. Pensa comigo, qual é o ser humano que escapará das suas acusações, sendo ele o grande aferidor de medidas? Como se salvaremos pelas nossas próprias obras? Vejo pessoas dizendo: não preciso ir para a igreja, porque em casa eu oro, porque em casa eu clamo, porque não minto, não roubo, não faço isto. Não somos nós que medimos ou declaramos quem vai ser salvo ou não. Quem vai nos medir? O acusador, o aferidor de medidas. E com certeza achará em nós iniquidade, pecado. Como nos justificaremos? A gente conhece pessoas e acha que aquela pessoa é perfeita, vive no quadradinho, nunca se estressou, nunca falou de maneira áspera, e achamos que estas pessoas vão ser salvas porque andam e têm um bom comportamento. Não estou fazendo apologia a você viver de qualquer jeito. Eu estou dizendo que para entrarmos no céu, todos nós precisamos da graça de Deus, precisamos do favor de Deus, o favor imerecido dele. E por isto devíamos estar pulando e glorificando, porque independente da minha e da tua imperfeição, Jesus já se deu por mim e por você, o perfeito, o Cordeiro de Deus imaculado. Eu já sinto meu coração queimando. Independente se vocês todos vão glorificar ou entender, eu tenho motivos para adorar, para glorificar e para dizer obrigado, meu Senhor e Salvador, porque independente das quedas, dos acertos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Cabelo arrepiou tudo. Arrepiou não, pastor, arrepiou os poros, arrepiou tudo. Me ajuda a pregar, diga: meu irmão, acorda.
Não é porque ele está dormindo carnalmente. Diga, pelo amor de Deus, espiritualiza. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas por quem é espiritual. Se você estiver com um pensamento fora desta igreja, amanhã, na segunda-feira, não sei, ou pensando em outras coisas quaisquer, você não vai receber a palavra de Deus ou entender. Mas se você estiver em espírito, em verdade aqui, desejoso que os céus vai descer para te abençoar, eu já profetizo, você não vai sair de qualquer maneira deste lugar, vai sair cheio da presença de Deus, renovado. Ele é o acusador. Mas depois que isto acontece, Deus cria o planeta e todas as coisas. Lúcifer é expulso da onde? Do Éden de Deus. Mas Deus resolve gerar novamente, criar um Éden na terra. E depois cria Adão. E em seguida e os coloca no Éden. Às vezes eu faço perguntas lá na igreja para mexer com a mente do povo. Eu falo, tem duas pessoas na Bíblia. Duas pessoas. Na verdade, tem dois níveis de pessoas, eu falo para elas. Uns que nasceram, mas não morreram. E uns que morreram, mas não nasceram. E o povo fica, sangue de Jesus. Quem foi que morreu, mas não nasceu na Bíblia? O povo bom de Bíblia, o povo do pastor André aqui. Quem foi que morreu, mas não nasceu? Quem foi que nasceu, mas não morreu? Quem morreu, mas não nasceu foi Adão e Eva. Adão e Eva não nasceu, foi criado conforme a semelhança do Altíssimo. Mortos pelo pecado, sim. Mas andavam alguns com Deus, irmãos, que Deus olhou e disse assim, não vou deixar na terra. Teve um dia, irmãos, que Deus olhou para Enoque e disse, varão valoroso. Meu Deus, Enoque, faz o seguinte, vem morar comigo aqui, vem. Não fique embaixo não, mora comigo aqui. Transladaram, arrebataram Enoque. Vivo, nasceu, mas não morreu. Elias nasceu de mulher, mas foi arrebatado, sim ou não? Numa carruagem de fogo. Irmão, tem intimidade com Deus, é muito profundo. Tem intimidade com Deus, é muito profundo. A ponto de ter situações de Deus falar, sai daí do meio. Sai daí do meio, porque eu não quero que você se corrompa. Vem andar comigo, fica perto de mim. E às vezes não entendemos. Queremos permanecer no meio de tantas coisas. Vamos lá. Está Adão e Eva no Éden de Deus. Deus cria, irmãos, o planeta, os animais, e estabelece o Éden e coloca lá a árvore da vida. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins são criados. Mas a Bíblia não nos informa se é a semelhança do Altíssimo. Mas quando Deus vai formar o homem, que é você que está aqui essa noite, Ele declara com todas as letras: criaremos ou faremos um homem à imagem e a nossa. Já mexeu com Lúcifer, já cutucou o diabo. É porque o grande aferidor de medidas desejou no seu coração se tornar semelhante ao Altíssimo, e por conta disto foi lançado. O mesmo tem que ouvir a Trindade declarar: faremos, criaremos o homem à nossa semelhança. Percebe a ira de Satanás contra mim e contra você? A Bíblia diz, irmãos, que se não fosse o Senhor, o diabo já
já tinha nos tragado vivos. A serpente se aproxima do Éden, mas não encontra pecado, não encontra imperfeições, porque Adão e Eva andavam em santidade, andavam nus, falavam com Deus todos os. Então Satanás vai chamar Eva e vai dizer assim: o que é que Deus falou para vocês, hein, irmão? Vou de novo, Deus vai começar a falar agora. O que é que Deus falou para vocês? Para você, Eva? Ah, Deus me disse que tem algumas coisas restritas aqui que eu não posso tocar, fazer. É mesmo? Eu acho que não é bem assim, não. O que Deus quer é o coração, não é mesmo? E aí Eva vai dizer assim: olha, a gente pode tocar em tudo, tem muita coisa que a gente pode viver, tocar, comer, mas do fruto dessa árvore não. Aí a gente gosta de colocar a mão. Satanás vai dizer: não, está errado, não é desta maneira. O dia que vocês tocarem, vocês se tornarão como o Altíssimo. Eva toca, come e oferece para Adão. Você sabe da história. Satanás agora tem N motivos para acusá-los. Adão e Eva é retirado, lançado fora do Éden, assim como Lúcifer foi no primeiro Éden celestial. Desde então, a iniquidade se aumenta. Nos tempos de Noé, irmãos, a iniquidade se aumenta de maneira tão brutal que Deus resolve destruir a humanidade. Mas acha em Noé um coração reto, um homem apregoeiro, que se santificava e resolve salvar Noé, os filhos e suas esposas, a saber, 8 pessoas. Mas depois do dilúvio, a iniquidade prevalece. Temos, irmãos, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens, irmãos, de fé, se santificavam, mas quando olhamos para Abraão, eu não vejo perfeição em Abraão. Um homem de fé que teve coragem para levar Isaque até o Monte Moriá. E se Deus deixasse, ele executaria. Mas também lembro, irmãos, de Abraão chegando no Egito. E para não dizer que ele mentiu, ele faltou com a verdade, dizendo que Sara não era a sua mulher, mas era esposa. Quando olho para Isaque, um homem de fé, que cavava poços independente, irmãos, do povo que entulhava, ele não parava, ele prosseguia. Homem valoroso, mas também, como Abraão, faltou com a verdade, declarando que a sua mulher, quem? Rebeca, não era sua esposa, mas irmã. Olho para Jacó, a situação começa a ficar pior. Jacó tem uma vida meio bagunçada, por ser esposo de muitas mulheres, a chegar em situações do qual o próprio Jacó engana o pai e o irmão. Sim ou não? Isto respinga, irmãos. A Bíblia diz que respinga na sua própria família, a ponto de Bila, uma das suas concubinas, ter relação sexual com o seu primogênito Rúben. Fala para mim, acho em Jacó alguém perfeito? Não, pastor, mas gosto de Moisés. Gosta mesmo? Mesmo Moisés sendo formoso, escolhido, o libertador de Israel, a Bíblia diz que ele se torna assassino. Ah, pastor, mas tem José. A gente começa. Poderia eu narrar, irmãos, falar de profetas e de grandes homens de Deus. Acharíamos nós que temos uma mente, uma visão pequena, acharíamos defeito em tais homens, e o grande aferidor de medidas, passaria alguma imperfeição dele?
acaba o Velho Testamento, Deus dá uma pausa, porque não consegue mais se relacionar. Já percebeu que Deus não consegue mais se relacionar nem com os sacerdotes? Em Malaquias, o último livro da Bíblia, Deus vai declarar em Malaquias capítulo 1, versículo 6, Ele vai dizer: se vocês honram o patrão de vocês, os governadores de vocês, e sabem ofertar a eles coisas perfeitas, por que vocês colocam no meu altar animal cego, coxo, animal mudo, faltando pedaços? Aí nos versículos seguintes, Deus diz: é Deus, o grande Yahvé, dizendo: se tivesse alguém para fechar a porta do templo, quando vocês se aproximam para cultuar. Eu estou dizendo para você que a gente está falando de reino, então pelo amor de Deus, aguenta. Fala para o teu irmão, aguenta. Eu só vim aqui falar do tema. O tema foi estipulado pelo pastor André, que é o meu xará. Não olha com a cara feia, a gente está terminando. Se tiver alguém dormindo, acorda, porque daqui a pouco o manto vem. Não tem manto sem condição, é condicional. Não posso levantar a mão e dizer assim: amanhã vai dar tudo certo. Eu gosto de dizer, irmão, tem virado algo na Maranata espontâneo. Novo tempo, diga assim: novo tempo. Diga assim: Deus tem um novo tempo para você. Fecha a cara e diga: mas novo tempo requer, diga, novo posicionamento. Alguém aguenta mais 5 minutos? Surgem os profetas. Em Malaquias, irmãos, uma pausa acontece. Os teólogos dizem que Deus para de falar com o seu povo por mais de 400 anos. Temos Mateus e sua genealogia. E a Bíblia diz que o anjo, quem? Gabriel, vai ter com Maria, uma virgem despojada. E vai dizer: Maria, ela vai dizer: eis-me aqui. O anjo vai dizer: tem de bom ânimo, porque do teu ventre o Espírito Santo vai gerar um menino. O nome dele será Jesus, o Cristo de Deus. Cheguei aonde eu queria. Jesus, até aproximadamente 30 anos, biblicamente não opera milagres. Biblicamente não opera milagres. Mas em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz que o profeta olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou traduzir para ver se você entende. É mais ou menos João dizendo: Lúcifer reinou até hoje, mas está aí o Cordeiro de Deus que vai pisar na cabeça dele. Os pentecostais que gostam daquela revelação doida, irmãos, é mais ou menos João dizendo: vai dar ruim pro capeta. Eis aí o Cordeiro de Deus. O reinado satânico está acabando. Nebegueia, Soredequeia. Jesus, irmãos, então, com aproximadamente 30 anos, ele se aproxima de João para batizar-se. João Batista declara: eu que preciso ser batizado, e como tu vens até mim? Jesus vai dizer que seja por hora, sim, para que as escrituras se cumpram. Jesus, quando sai do batismo, a Bíblia diz, irmãos, e é categórico. Deixa eu nomear para você. Mateus capítulo 4 e outros evangelhos, a Bíblia diz que depois que Jesus é batizado, o Espírito o leva para onde? Para o Éden.
Do Éden para o deserto. Porque a gente acha que quando está no deserto estamos perdendo. Aí recebe esta: Deus está nos colocando, irmãos, em uma situação para que possamos vencer o inimigo das nossas almas. Deserto é lugar próprio para vencer Satanás. Deserto é lugar exclusivo de Deus para que possamos pisar na cabeça de Satanás. Tem muita gente que está dizendo no Éden: Deus está me abençoando, Deus está me prosperando. Não tem vida com Deus, não sente a presença de Deus, não tem aliança com Deus, vive uma vida absoluta. E talvez você está dizendo: pastor, você nem sabe o que eu comi hoje. Comi arroz, feijão e salsicha. Zoião, estou no deserto. O meu armário não tem lasanha, no meu armário não tem Coca-Cola na geladeira, pastor. Tem suco Tang, Frisco, pastor. Estou no deserto, pastor. A minha vizinhança está me perseguindo. Na igreja estão me atirando pedra, pastor. Ninguém confia em mim, ninguém acredita em mim. Estou largado no deserto. Eu quero entregar uma revelação bíblica para você. É neste deserto que Deus vai te dar poder suficiente para se levantar e pisar na cabeça do diabo. Me explica, pastor. Eu estou em casa passando por dificuldades, e quem vem até nós, Satanás, para dizer: cadê o teu Deus? Porque os teus armários estão sem alimento, porque está com necessidades, porque está com fome. Não foi assim que Satanás fez com Jesus? Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai dizer: assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo: não é a minha fome que vai barrar a minha adoração, não é as minhas necessidades que vai impedir de adorar ao Senhor. Fala que você está entendendo, porque eu sei que você tem dificuldades. Fala que você está entendendo, e pelo amor de Deus, fala para o diabo: não é as minhas necessidades que vai impedir de adorar a Ele. Só Deus sabe o que a gente passa. Só Deus sabe o que é que você está passando. Vai parar de dar glória, crente pentecostal? Vai parar de levantar a mão só porque você tem falta de coisas terrenas? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque tem pessoas bilionárias que nesse momento estão trancadas dentro do quarto, tentando arrancar a própria vida. Eu não tenho uma moeda de 10 centavos hoje no bolso. Tudo que eu tinha, e não é para me vangloriar, eu ofertei ali no Pix, mas ninguém tira de dentro de mim um fogo do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Ninguém arranca você do livro da vida. Vamos vencer Satanás? No nome de quem? Aí Satanás percebeu que Jesus estava combatendo ele com o quê? Com Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Jesus, fala ou não fala? O sangue de Jesus. Porque se você quiser achar versículo para se esconder, você vai achar. Você vai achar versículos que você vai interpretá-lo da tua maneira, para dizer: é por isto que eu não faço, porque está escrito. É por isso que eu não vou. É por isso que eu estou assim. Satanás vai dizer: é a Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Satanás vai dizer: vem cá, Jesus. Coloca Jesus em quê? Em um penhasco, um precipício. E vai dizer: lança-te. Você sabe da história. Se joga daqui, porque está. Os anjos estão ordenados ao teu respeito e te apanharão para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus vai dizer: é a Bíblia que você quer também? Então vamos lá.
Diga assim comigo. Não. Diga assim: Satanás, Satanás, não tentarás o Senhor vosso Deus. Já estou terminando. Satanás não desiste. E agora faz o que com Jesus? Ah, irmão, quando chega nesse nível a gente não aguenta. Passamos fome, mas dando glória. Não vou tentar o Senhor, não vou murmurar. Mas quando Satanás mostra o vizinho, irmãos, assando picanha e você na salsicha ainda. Ai, arrebola, sangue de Jesus. Jesus, outro dia, irmãos, eu não palho 1997, na venda um dia indo trabalhar, chuva, relampeando, o miserável parou. E eu lá, irmão, desci todo molhado, parecendo um pinto, já sem cabelo. Esqueci. O palho não estava quebrado. Ó, tudo bem. O que não tinha era gasolina. Falei, Jeová dos crentes. Aí, irmãos, os carros passando, Honda Civic, Range Rover. Olhava a cabeça. Falei, é assim que o Senhor quer que eu te sirva, Jesus? Aqui dentro, irmão. Satanás vai dizer, ó, se tu me adorares, se tu sair da igreja, eu tenho isto aqui, ó, reinos, riquezas, portas largas. É só me adorar um pouquinho. E tudo isto aqui, Satanás mostra todos os reinos da terra. Se tu me adorares, eu te darei. Satanás vai dizer, Jesus, Satanás, vai-te embora. Assim está escrito: apenas ao Senhor, ao teu Deus. Termina a frase. Não, termina a frase. Apenas ao Senhor teu Deus. Meu Deus. Jesus vence Satanás aonde? A palavra vai dizer, irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 12. O escritor não é Paulo. Alguns teólogos dizem que é Paulo, mas na verdade, irmãos, o escritor vai dizer que o primeiro Adão, ele perde para Satanás no paraíso. Ele tem de tudo. Ele não tem fome. Não há tempestade, não há ventos contrários. Mas ele perde. É enganado o primeiro Adão. E o segundo, que o Romanos chama de Jesus, vence Satanás no deserto. Por um homem o pecado entra. Alguém que está no paraíso de Deus. Mas por um homem também que vence Satanás no deserto, a humanidade é salva. Bom que você não pegou. Diga assim, meu irmão, aguenta esse deserto. Quando você sair dele, vai ter alguém que vai esperar você falar do amor de Jesus para ele. Lê comigo, a gente vai para o final, eu prometo agora. João capítulo 14. Jesus vence Satanás no deserto. João capítulo 14. Jesus faz prodígios e maravilhas, cura cegos, coxos, mudos, ressuscita Lázaro. Mas, irmão, a vinda do Senhor Jesus para a terra é para um propósito exclusivo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Cedo vem. O propósito de Jesus era desfazer as obras do maligno e nos levar para a glória de Deus Pai. João, Evangelho segundo escreveu João. Eu disse que capítulo 14, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. O pastor não achou ainda. Capítulo 14,
capítulo 14, versículo 1. Jesus, irmãos, está narrando talvez uma das suas últimas pregações. Quem escreveu João não está em uma ordem cronológica. Os teólogos dizem, Daniel, que esta é as últimas palavras, os últimos minutos de Jesus com seus discípulos, antes de ir para o Calvário. Então, os seus discípulos estão cabisbaixos, tristes. Talvez saíram do Getsemane ou estão saindo, a ponto de Jesus ser pego, preso, ridicularizado. Então Jesus está vendo isto. Jesus está olhando para João, Tiago e os discípulos. O que Jesus vê é tristeza, é perturbação, é terror. Então ele vai dizer: não se turbe os vossos corações. Credes. Isso aqui tá bom, hein? Não se turbe, obrigado, o vosso coração. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus está dizendo: se não fosse certeza absoluta, eu não estaria pregando, eu não vos teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E quando eu for, eu vos prepararei lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Fala para mim que você acredita que ele morreu na cruz do Calvário. Fala para mim para ver se eu consigo concluir. Ele veio, morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu até o terceiro céu. Pastor, me mostra Jesus ascendendo aos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Esta é a chegada de Jesus aos céus. Lembra que Davi, o grande rei, vai escrever um salmo dizendo: levantai, levantai, ó porta, vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso da batalha e na batalha. Ele é o Rei da Glória. Será que é só eu, irmãos, que estou sentindo essa presença? Ele veio, ele morreu, ele foi, irmãos, ele venceu e ele prometeu: eu virei e buscarei a minha igreja. Por que Davi vai escrever este salmo? Porque Davi era sabedor, homem de guerra, rei vitorioso. E quando os reis venciam outras batalhas, irmãos, despojavam de todas as riquezas. E quando o rei, irmãos, estava se aproximando, alguém corria na frente e dizia: abra os portões do reino, porque vem aí o rei vitorioso, e com ele muitos despojos. Quando Davi está escrevendo, profetizando, ele está dizendo que Jesus entrará no céu e os anjos vão dizer: levantai, ó portas, ó cabeças, porque aí vem o Rei da Glória, e com ele, diga assim: eu e você, a igreja gloriosa entrará. Uou! João é arrebatado até o terceiro céu, e ele, irmãos, assiste diante, na frente celestial. Ele vai dizer: e vi na destra
do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Houve um silêncio no céu. Houve um silêncio, a ponto de João perceber e escrever: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e olhar para ele. João está dizendo: na terra ninguém foi digno. Napoleão Bonaparte, tantos outros reinos, Moisés, Noé, Davi, Elias, o grande Daniel, não. Então os anjos começam a vasculhar. Debaixo da terra ninguém viveu, ninguém é digno. E na terra hoje ninguém é digno. Então vamos para o céu. É porque a gente contou aqui, fez uma biografia sobre Lúcifer, o grande aferidor de medidas, e deu toda a credibilidade para ele, declarando que ele era o perfeito. Mas agora Satanás vai ter que engolir quem é, irmãos, o digno, perfeito, glorioso, o imaculado, a raiz de Davi. Não há debaixo da terra ninguém digno. E Lúcifer está escutando. Os anjos vão dizer: Todo-Poderoso, não achamos ninguém digno debaixo da terra. Vasculhamos a terra, não encontramos ninguém digno. Então procura no terceiro céus. Nenhum anjo consegue achar ninguém digno, irmãos, nem no céu. E João chora copiosamente. E eu chorava muito, versículo 4: porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí vem um anjo. O anjo, irmãos, permita-me pensar, o anjo que vasculhou, irmãos, debaixo da terra, o anjo que vasculhou a terra, o anjo, irmãos, que rodou nos 4 cantos da glória e do céu. Ele veio, irmãos. E aí no versículo 5, João disse que ele se aproximou e disse-me um dos anciãos: não chores. Porque o anjo declarou: não chores. Eu chorava. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A terra e debaixo da terra está dizendo: ninguém é digno, nem anjo, nem serafim, nem querubim, nem Lúcifer é digno de olhar para o livro e abri-lo. E aí, irmãos, João olha. Pode encerrar? Oh! João disse: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, João enxerga o Cordeiro de Deus. Porque João o vê como o Cordeiro de Deus. É a última visão que João tem de Jesus na cruz. Isaías vai dizer: como ovelha muda foi ao matadouro, não abria a boca. João vê como Cordeiro, João limitado. Mas olha o que é que o texto diz: e olhei, estava no meio do trono 4 animais viventes, e entre os anciãos um Cordeiro de Deus, como havendo sido, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e fez o que? Tomou. Não, irmão, ele tomou. Ele não disse: sou digno. Não, ele veio e tomou. Ele veio e
tomou o livro da destra do que está sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouro, cheias de incenso, que são as orações, diga tuas, e cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes tribos, línguas e nações, e os fez sacerdotes para toda a eternidade. Nerebessora de canta, labarabassora da canta, labarabassora de gueia. João viu um cordeiro, e o céu estava o quê? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é rei. Ele é soberano. Não tem Lúcifer, não tem querubinzinho perfeito. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Aí para mim João até desdenha, dizendo: ele, sem ele, nada do que foi feito existiria. Nada do que você enxerga, não existia nada, porque tudo foi feito por ele. Ele veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Aí João chega no capítulo 1, versículo 12. Ele vai dizer: mas todos aqueles que creram no nome de Jesus, Deus fez com que se tornassem filhos de Deus. Não os que nasceram da carne nem do sangue, não, mas aqueles que foram feitos e constituídos pela própria vontade de Deus. Está feito, está feito. Ele vai voltar. E a gente chega aqui no tema Apocalipse, tema apocalíptico, teologicamente falando. Capítulo o quê? 22, versículo 20. Antes, irmãos, da declaração de Jesus, cedo veio, está escrito: quem tirar uma palavrinha desse livro vai sofrer todas as condenações. É o anjo, se você quiser crer, creia, mas nada vai mudar. Eu aceito, eu me submeto. E se alguém acrescentar, também sofrerá as pestes. Mas está aqui uma igreja gloriosa, está aqui uma igreja santa, que escuta a palavra e ainda obedece. Solta lá, varão, em nome de Jesus, porque eu já senti a presença de maneira sobrenatural. Não está fácil, irmãos, ouvir esta palavra e glorificar, mas eu sei que quando você chegar na glória, alguém vai te cumprimentar, e você vai dizer talvez: quem é você? E ele vai dizer: prazer, sou João Batista, aquele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí talvez alguém pode chegar para você e dizer: prazer, quem é você? Ele vai dizer: sou Abraão, pai da fé. Foi eu que levei Isaac para o Moriá. Aí talvez você que é fã de Eliseu, o profeta do fogo, aí vai, não, Elias, o profeta do fogo, e alguém vai dizer: prazer, eu sou Elias. E alguém vai dizer: senta aqui na mesa, e você sou Eliseu. Aí quem sabe você olha do outro lado, tá lá, irmãos, Davi, tá lá, irmãos, quem? Ezequiel, Daniel. Aí você olha assim com uma visão não de homem carnal, mas já com o corpo glorificado, e vai aparecer face a face o Rei da Glória. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13: hoje a gente vê embaçado como alguma coisa que não enxergamos, mas chegará o dia que veremos face a face, assim como ele é. Ah, meu Deus do céu, faz um barulho, ah, meu Deus do céu, um dia estaremos face a face, sentado na mesa com Abraão,
Abraão, Isaac e Jacó. E ele, o rei da glória. Não tem querubim, não tem anjo, não tem diabo, não tem Satanás, não tem, irmãos. Ele é a Nebequeia, pelo amor. Solta, varão, pode soltar o louvor. Solta o louvor que a gente pediu, pelo amor de Deus. É só a irmã que está sentindo essa presença. É só a irmã que está assim, porque eu estou com vontade. Vai lá, Iago, ajuda lá, Iago. Vai lá, Iago, só isso. Manda ele soltar o louvor lá, varão, em nome de Jesus, que a gente pediu. E quando você dá glória, o Espírito Santo vai tomar essa igreja. E hoje a gente vai sentir o que a gente não sentia há muito tempo. O que, pastor? A alegria de ser salvo, a alegria da salvação. Ergue a tua mão e fecha os teus olhos. Isso, dá playback para mim. Dá playback para mim, isso. Dá mais um pouquinho de playback aqui em cima. Nebequeia, quantas vezes veio pra